Olá, pessoal. Bom dia. Hoje vamos falar de substrato para as nossas rosas do deserto. Eu quero começar mostrando para vocês esse substrato que eu comprei numa loja aqui perto. E quero dizer para vocês, quero que vocês observem como não adianta comprar substrato. Você mesmo pode fazer seu substrato e ele vai ser melhor do que um substrato comprado. Observe esse substrato, pessoal. Aqui eu já andei cavando porque eu coloquei adubo nessa planta, mas olha só, esse substrato está compacto. Você passa o dedo na terra, você sente que ele está firme, principalmente quando ele seca. Então, isso não é um substrato bom para a rosa do deserto. Tanto é que eu coloquei essas plantas aqui e eu percebi que elas nem se desenvolveram. Ó, fica seco. Substrato assim não é bom, pessoal. Então, por isso eu resolvo fazer os meus próprios substratos. Como que eu faço? Normalmente eu utilizo, quando as minhas plantas estavam fora e viviam na chuva, eu usava apenas areia, carvão, a farinha de osso, torta de mamona, essas coisas assim. Depois que eu estou conseguindo controlar a água das minhas plantas, eu estou usando esse substrato misturado com areia. Esse substrato, pessoal, eu colhi de uma palmeira, daqueles coquinhos, aqueles coqueiros que dá no meio do mato. Gerivá, tem gente que chama de coquinho macaúba, tem alguns nomes. Mato Grosso tem o butiá. Então, no meio do mato tem esses coqueiros e eles derrubam os coquinhos na terra e fica essa matéria orgânica decomposta. Eu fui embaixo lá, rapei e obtive esse substrato aqui. Porém, não dá para usar ele sozinho, pessoal. Eu misturo ele com areia. Então, misturando com areia, eu obtenho um substrato bem drenável, que é o importante para as rosas do deserto. E além de que também eu enriqueço, porque esse substrato aqui é rico em matéria orgânica, então ele tem bastante nutrientes, então ele não deixa a areia, que já é pobre em nutrientes, ele enriquece ela, fazendo com que a nossa planta tenha o que ela precisa para se desenvolver. A mistura desses dois, eu obtenho um substrato assim, pessoal. Olha, eu obtenho assim. Eu coloco mais ou menos meio a meio. Então, eu obtenho um substrato assim. Vamos fazer o teste aqui com vocês, se é um substrato drenável. Se a planta é uma planta grande, eu deixo os coquinhos, essas bolinhas ali da terra. Se a planta não é muito grande, eu procuro não deixar aqueles coquinhos, muito daqueles. Entendeu? Conforme o tamanho da planta. Olha aqui, pessoal. Então, eu obtenho esse resultado misturando os dois substratos. Na verdade, aqui até coloquei mais areia do que o substrato colhido na natureza aqui dos coqueiros, né? Eu posso deixar até mais, um pouquinho mais, eu posso até misturar um pouquinho mais aqui para ficar mais matéria orgânica. Que o substrato está úmido, vamos ver como que vai ser a drenagem da água aqui. Ó, já está escorrendo. Ele não é aquele substrato, pessoal, que drena demais a água a ponto de secar tão rápido, né? E ele também não é aquele substrato que fica compacto, uma boa drenagem do substrato. Aqui eu ainda posso colocar Fusion
Fission, né, que fala. Eu posso colocar aqui também, no meio desse substrato, o superfosfato simples, que é para ajudar ainda mais a nossas rosas do deserto a desenvolver as raízes e o caudex, e também a floração. Então, pessoal, ó, tá vendo? Ele não vai ficar compacto. Aqui tá cheio de matéria orgânica, tem areia. Eu posso também acrescentar aqui calcário dolomítico. Posso acrescentar que vai dar, equilibrar o pH, não vai deixar ficar ácido com o tempo, porque aqui tem muita matéria orgânica, então é importante acrescentar o calcário para dar assim o equilíbrio no substrato da rosa do deserto. Então, pessoal, essa planta eu vou tirar ela desse vaso e vou fazer um replantio, porque esse substrato não é muito bom. Espero que tenham gostado, deixa o like, compartilha e se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo.